Seja bem-vindo a bordo a mais um Improváveis Cast. Hoje eu vou falar com uma pessoa que é autoridade na favela do Rio de Janeiro, aonde ela começou como catadora de latinhas e hoje ela é líder de comunidade. Ela tem um canal próprio onde ela fala sobre o bem-estar, fala sobre toda a transformação e principalmente empreendedorismo. Vou conversar hoje com a Fabiana Pires. Seja bem-vinda a bordo. Olá, queridos. Estou aqui muito feliz em poder estar transbordando um pouco da minha história e daquilo que eu carrego para a vida de muitas pessoas que estarão nos assistindo. E é muito bom a gente poder falar um pouco a respeito de empreendedorismo, né, em comunidade. Na verdade, a minha liderança é sobre empreendedoras, mulheres, porque eu vim de comunidade, tenho experiência nessa área, e a gente trata aí de mulheres empreendedoras nas comunidades. Embora hoje, como cresceu muito, a gente tem hoje um público que não é somente da comunidade, mas nosso início, nosso foco foi a comunidade. Isso é verdade. E aproveitando, eu queria perguntar para você, Fabiana, o que torna você uma improvável? Isso aí é a minha história, né? Exatamente. A minha história me torna alguém que seria improvável, né? Eu seria alguém totalmente improvável na ótica humana, na lógica, por causa daquilo que que eu vivi dentro da minha realidade, né? Eu fui nascida e criada numa comunidade do Rio de Janeiro. Lá é chamado Bairro São Judas Tadeu, mas tem um nome, né? Toda a comunidade tem um nome, um apelido, né? Lá é Vai Quem Quer. Vai Quem Quer, boa. Excelente. Ela tem as comunidades, a Rocinha, né? Os morros do Adeus, Vidigal. Então, são apelidos que, de alguma forma, foram colocados por algum motivo especial. Então, eu fui nascida e criada nessa comunidade e onde eu tenho muito carinho, familiares e amigos que moram lá. Respeito demais esse lugar onde eu nasci, fui criada. E foi de lá que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. A improbabilidade da minha vida foi realmente ter nascido num lugar onde as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de deslanchar em algumas áreas da vida, principalmente na financeira, porque a gente vive dentro do cenário da comunidade realidades um pouco difíceis. Eu me lembro que quando eu era ainda uma criança, meus pais tinham que sair, pegar ônibus, que era só um ônibus, que tinha num determinado horário, sair de madrugada para poder trabalhar na Barra da Tijuca, no Rio, e pegar 2 horas de trânsito, que isso ainda é uma realidade de muita gente lá, para trabalhar. Então, para chegar no lugar onde a gente teria um pouco mais de condição de trabalho, de financeira, era difícil, até para condução. E na época eu me lembro que era algo muito difícil também, era a contratação, porque era muito caro para pagar um ônibus para alguém, fazer 2 horas de viagem e trabalhar dentro daquela realidade toda ali. A gente acabava de alguma forma fazendo empreendedorismo. Mas como não tinha ainda essa fala, né? Ninguém sabia muito bem o que era empreendedorismo, a gente tinha isso como uma solução para resolver um problema temporário. Ou seja, fazer alguma venda, fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro, para ajudar a família e para resgatar ali, em algum momento, uma refeição, um alimento, uma situação financeira que estava muito precária. Então, assim, a minha probabilidade veio da comunidade. Dali, a gente, como você iniciou dizendo, eu já fiz muitas coisas. Já vendi picolé, catava latinha. Lá tinha um lugar que comprava, né? Lata, papelão e vidro. O pessoal que está me assistindo, que foi da comunidade, sabe que tinha lá o seu mago que comprava. Então, as crianças da comunidade faziam isso e que naquele tempo parecia divertido até, porque não era nada pra gente demais, né? Ir pro lixo. Sim, tudo na vida pode se tornar bastante divertido se você tiver o foco de algum proveito que você está tirando Não daquilo. era nada pesado pra mim de coração, não era pesado nem pra mim, nem pros meus coleguinhas que faziam isso. Então, de vender o picolé também eu achava super legal, divertido, eu achava interessante eu ter um produto, vender e ganhar um dinheiro com aquilo, e aquilo me sobrar para poder eu comprar alguma coisa para casa. Então, isso era empreendedorismo e eu não sabia. A gente estava ali vendendo coisas, fazendo coisas para ganhar dinheiro. E eu tive uma experiência muito grande dentro da comunidade no empreendedorismo desde criança. Só que eu vim entender quem eu era, minha identidade, através de uma avó, minha avó que veio morar na nossa casa. Minha avó cristã, né? Eu acho engraçado, eu tô rindo pelo seguinte, você que acompanha já o canal, principalmente a série Improváveis Cast, vocês vão ver que na minha história, quem foi o meu
Não exatamente a pessoa que financiou, eu chamo de patrocinador, porque o patrocinador não necessariamente colocou dinheiro, mas ele empenhou emoção, tempo e acreditou em você. No meu caso foi o meu avô. Aí teve várias pessoas que gravaram aqui e tiveram uma avó ou um avô que acreditaram nela. Foi, e a tua avó exatamente. te patrocinou emocionalmente e espiritualmente. Ela veio morar, ela veio do Maranhão e nós tínhamos uma casa muito humilde, um cômodo, um banheiro no quintal. E minha avó veio ali, ficar ali com a gente, porque ela estava precisando reconstruir a vida. E ali minha avó começou a me ensinar uma coisa que eu não sabia. Ela falava de Jesus para mim, o tempo inteiro. E então minha avó começou a falar de Jesus para mim. E eu, uma menina muito ligada, muito, muito ativa. Eu um dia fui catar papelão num lixão lá, tinha uma farmácia ali perto ali, jogavam muitas caixas, então eu sabia o dia que a caixa ia estar lá. Eles juntava o papelão, a latinha, as coisas todas, eu desci rapidinho para catar alguma coisa, achei uma abóbora dentro de uma caixa. Alguém pegou para esconder a abóbora, emborcou uma caixa ali, a menina sapeca no lixão, né, na lixeira, achou a abóbora. Quando eu peguei a abóbora, eu arranquei e levei correndo, subi o morro, tinha um morrozinho ali. Pra quem tá me ouvindo sabe que é o morro ali da farmácia do Seu Moura. Levaram lá a abóbora, levei a abóbora pra minha avó e falei, vó, eu precisava que a senhora orasse a abóbora, porque se a abóbora estiver contaminada, Jesus vai limpar a abóbora e eu vou poder comer. Verdade. E aí minha avó lavou aquela abóbora e fez algo comigo, pra mim foi muito importante naquele momento, marcou a minha vida. Né? Essa abertura do meu livro fala sobre isso. Minha avó pega uma faca, depois de ter lavado a abóbora, e ela não orou a abóbora, ela só cortou a abóbora e me mostrou. E ela disse assim, cheira? Aí eu cheirei. Aí ela, tem cheiro de quê? Aí eu, de abóbora. Então, mas ela não tem cheiro de lixo. Eu falei, não. Então, mas não é porque ela tá no lixo que ela é lixo. Uau! Aí minha avó essa disse vale assim, um like, hein? Cheira a abóbora. Eu cheirei. Então, ela não tem cheiro de lixo. E aí ela abriu e disse assim, e aí, ela tem cor de lixo? Eu falei, não, ela tem cor de abóbora. Então, significa que ela nasceu no lixo, mas ela não é lixo. Eu falei, sim. E a minha Uau, avó, que aprendizado. Gente, eu tô melhorando a fala porque minha avó não tinha estudo pra falar tão bonitinho, né? Eu tô querendo te passar algo pra você. E então eu disse assim, vó, então a gente pode comer essa abóbora tá contaminada, a abóbora tá boa, tá em condição de ser consumida, porque ela, embora tenha nascido no lixo, ela continua sendo abóbora e ela vai cumprir o papel de abóbora dela. Extraiu do lixo que era importante para ela crescer e não se tornou lixo. E ela disse assim, assim é você. Não importa o lugar que você nasceu, onde você está, você não precisa carregar nada de ruim disso aqui. Embora você nasceu numa comunidade, você está aqui, nós somos financeiramente pobres, você não precisa se considerar e passar uma vida na pobreza. Então, extraia tudo que você puder daqui de bom e seja você. Ai, minha avó ativou minha identidade. Nossa! E baseado nisso que você está falando, esse despertar, porque eu vejo que você tem uma caminhada muito parecida com o Geraldo Rufino, com o Rick Chester, Sim. com o próprio Flávio Augusto, Sim. que saíram dessa condição de favela, Exatamente. não se viam nessa condição de lixo, Isso. acreditaram no empreendedorismo. Exatamente. E aí transformaram a vida de inúmeras pessoas. Você foi inspirada por eles ou isso já era algo intrínseco teu desse desejo de transformar a Eu comunidade? não conhecia essas pessoas. Foi algo intrínseco em mim. E como eu disse, como minha avó não tinha uma educação, estudo, e ela usou uma frase, eu vou repetir, mas ela não é de forma nenhuma ofensiva. Ela disse, não é porque você nasceu numa favela que você precisa ter comportamento de favelado. E ela disse aquilo ali na época pra mim, da forma dela, né, de falar, que eu entendi. Eu peguei e eu traduzi aquela fala dela para um comportamento. Ou seja, eu não precisava ter comportamentos, né, de difíceis, ou seja, de estar vivendo num lugar difícil, estar convivendo num lugar onde parecia que era improvável eu realmente ser alguém, e eu não precisava carregar aquilo ali como algo que ia me impedir de ser quem eu sou hoje. E todas as vezes em que eu me encontrei nessa condição de pensar, eu não posso fazer, não dá para mim, eu lembrava, eu posso sim. Aproveitando nisso que você falou de não ter esse tipo de comportamento, Sim. eu noto hoje, trabalhando com as pessoas, o quanto a ambiência faz a diferença na nossa vida e o networking.
como é que você trabalhou essa mudança de comportamento nas pessoas? Porque eu imagino que elas tivessem as mesmas coisas que eu vi, mesmo fora da favela. Mesmo em, vamos dizer assim, numa condição de entendida como classe média, as pessoas não acreditavam nelas, as pessoas tinham medos, as pessoas tinham bloqueios pessoais e muitas vezes elas não conseguiam perceber essa essência delas. Como é que você trabalhou isso nesse período? Eu vou abrir um adendo rápido só para te explicar por que esse nome favela. Você sabe por quê? Não. A favela é uma planta chamada faveleira. Ah, é? É uma árvore. Uau. Árvore faveleira. Ela foi dada... o nome a favela veio desse nome, dessa árvore. E a gente tem algumas favelas no Rio de Janeiro que vieram através essa primeira favela que foi dada por causa desse nome. E olha que interessante, a faveleira é uma árvore medicinal. Ela tem anti-inflamatórios em suas folhas, raízes e utilizada para resolver assuntos rápidos, né? Analgésicos. E olha como é que é interessante. Eu sei que quem colocou, né, o nome da favela pensando na faveleira, que foram alguns soldados que na época das revoluções industriais as pessoas partiram para morar no Rio de Janeiro para trabalhar nas indústrias e chegavam de vários lugares e não tinham onde morar, iam morar em lugares onde estava mais fácil, mais barato, era fácil de comprar. Me lembro que minha mãe, meus pais foram pessoas que foram para essa comunidade, essa favela, porque lá meio que abriu tipo um loteamento que era muito baratinho, muito mais fácil de comprar, onde um assalariado que ganhava muito pouco podia pagar alguma coisa bem baratinha para estar morando ali naquele pedacinho de terra, e era uma realidade de todo mundo que estava ali. Hoje, meus familiares, meus tios, meus amigos, que todo mundo, os pais deles vieram pelo mesmo motivo. Da onde você era? Do Maranhão. E você de Minas, de São Paulo. Então, na favela tem essa coisa mista de estadual, onde as pessoas vieram migrando para morar ali. E o que isso está relacionado à faveleira que eu falei? Era um analgésico, um anti-inflamatório momentâneo para resolver um problema. Gente, caramba! E as pessoas conseguiam umas ajudar as outras. Isso. E a ideia era justamente adquirir prosperidade Exatamente. com essa interatividade. Eu vi no Wikipedia que a primeira favela foi o Morro da Providência, que foi chamado de favela porque lá tinha muitas árvores da faveleira. E foi pedido ali autorização para eles morarem, arrancarem e tirar essas árvores e eles deram o nome por causa dessa árvore. Mas olha só que interessante, se você parar para você fazer uma analogia e pensar em o que significa isso, né? E que de alguma forma eu acredito muito nessa frequência desse nome com a realidade. Essa coisa do analgésico, do anti-inflamatório, das questões medicinais, realmente, para quem sabe exatamente o que eu estou falando, que já viveu em comunidade, que já tem relacionamento lá com a favela, sabe que de alguma forma esse efeito que ela causa é completamente contrário do que ela se transformou. Que era a proposta. A proposta não era essa, a proposta era ajudar pessoas a ter as suas próprias casas e viver uma vida ali onde ela pudesse estar mais próximo do trabalho, onde ela pudesse estar mais próximo de onde ela estaria construindo a sua história. Porém, como isso não foi feito de uma forma organizada, urbanizada, isso virou algo que ficou, essas construções que são, hoje você vê nas imagens, nas fotos, elas são muito feitas de qualquer maneira, onde não se respeitou ruas e tudo mais. Porém, a ideia não foi essa, né? A ideia da questão. Então, aí você está falando de como mudar o comportamento, a visão. E você imagina um lugar onde vem pessoas de vários estados, de vários lugares completamente diferentes para trabalhar. Sim, até porque o Brasil, eu voei em muitos lugares do mundo. E eu percebo que dentro do Brasil, as pessoas falam que são uma série de quase como se fossem diferentes países. Exatamente. Devido à extensão territorial, o impacto cultural é muito grande. Mesmo se você pegar pessoal do Sul, ou pessoal do Nordeste ou do Norte, ainda que seja muito similar, cada um tem a sua microcultura, né? Exatamente. Então, no bairro, nos lugares onde eu morei, frequentei ali, até algumas comunidades você vai vendo coisas interessantes. Por exemplo, meu marido, ele é nascido no Nordeste, a família dele é nordestina. E foram morar na mesma comunidade que eu, que a minha família veio uma parte de Minas e outra do Maranhão. E na outra rua, uma família veio de São Paulo. Então, cada lugar
A gente juntava ali, sabe o que é legal de tudo? A cultura mista e a parte mais legal para mim, quando eu era criança, que eu sempre amei, eu achava incrível, era a parte da alimentação. Onde a gente trocava comidas típicas, né, de estados. Aí minha família do meu marido gosta muito de cuscuz, de farofa, de farinha. Minha família é angu com couve, quiabo. E essas coisas todas, assim, dentro de uma comunidade é legal que a gente troca muito. É um clima muito incrível. Se você conseguisse passar um tempo, você viveria... Não, eu não digo nem tão hoje mais, tá? No meu tempo de criança, onde a gente trocava muito o pratinho. De fazer uma coisa gostosa, que era da onde eu vim, da onde minha família veio. Trocava com a vizinha, a gente ajudava muito uns aos outros. E esse clima de comunidade é marcante dentro do meu coração. E é por isso que eu falo com muito carinho desse lugar, onde eu aprendi a ser quem eu sou. Eu extraí de lá, como a minha avó disse, amor, comunhão. Eu extraí de lá empatia, a ponto de ver pessoas com realidade completamente diferente. E foi isso que faz com que eu hoje tenha esse desejo muito grande de ajudar pessoas, de transformar a vida das pessoas. Porque a gente acabou vivendo isso de uma forma muito intensa. E por eu ser uma mulher muito intensa, eu gosto muito de extrair das intensidades da vida coisas para poder ajudar, acrescentar na vida das pessoas, não somente na minha. As experiências que eu vivi lá foi muito incrível. Como eu disse, ainda tenho muitos familiares que vivem lá. Então, eu aprendi a ser empreendedora na comunidade. Porque, imagina, nem todo mundo que estava morando ali conseguia emprego. Eu imagino. Então, pensa um monte de pessoas ali precisando comer, beber, se alimentar e ter que construir a vida sem ter um emprego. Até porque, em determinado tempo, aconteceu a discriminação, né? As pessoas começaram a discriminar, confundindo aquelas pessoas, moradores ali, trabalhadores, com bastante potencial, porém não sabiam que tinham, com tráfico, com bandidos, com situações onde começaram realmente... Eu fui amiga de muitos jovens que foram para o tráfico porque não achavam emprego, porque não conseguiam trabalho, porque não conseguiam uma oportunidade. Só que a diferença é o seguinte, é como você se comporta quando você não consegue alcançar o que você precisa. Isso é verdade. Eu acho que isso é o principal. Exatamente. De se falar. Até eu queria que você falasse um pouco dessas fases que você teve da Fabiana ainda quando você estava dentro da comunidade. Porque uma delas que me chamou muita atenção foi o teu trabalho com adolescentes, que é uma coisa que eu sinto esse chamado hoje. Apesar de eu estar bem além da idade de um adolescente, eu vejo o quanto a gente pode contribuir. Não simplesmente rotular, tipo, os adolescentes estão perdidos. A minha avó falava isso e a avó dela também falava que os adolescentes estavam perdidos. E aí você resolveu fazer diferente. Em vez de você enxergar eles como sendo um mal, você enxergou eles como seres humanos, como filhos de Deus, e você começou a trabalhar na vida. Chegou a 127 meninas, se eu não me engano. 127 misto, adolescentes. Tá. Meninos e meninas. Na verdade, como foi uma vida da igreja, e a gente trabalhava e tinha uma missão, né? Meu marido e eu sempre trabalhamos com missão. A gente ama a missão, a gente gosta demais da missão, porque ela está completamente alinhada com o propósito. E o momento mais marcante com adolescente que eu vivi na vida inteira foi na comunidade também, onde tem uma igreja de um casal de pastores assim que eu sou fã, admiro demais. O pastor Emerson, a pastora Paula. E aí eu fui trabalhar com adolescente. Aí na comunidade nós começávamos ali a ajudar os adolescentes a ir para a igreja. Eu sei que tinha alguns que já iam por causa dos pais, mas a maioria a gente realmente estava ali jogando aquela rede, né, enorme. Que eu me lembro que a gente começou fazendo uma gincana com eles para atrair eles para a igreja. E foi incrível. Por quê? Foi incrível. Quando você olha para um adolescente, você vê alguém que tem uma história marcada por comportamentos dos adultos, ou dos pais, ou de quem criou, né? E na comunidade em si, existe uma realidade muito triste, muito ruim, que eu digo comunidade porque foi algo que eu vivi, mas eu acredito que isso aconteça hoje em qualquer lugar, não depende, independe de ser na comunidade, que é o adolescente, que os pais estão separados, que não tem pai, que não sabe quem é o pai, ou seja, eles vão muito marcados para
para a vida, né? Muito marcados, muitos bloqueios, muitas questões mal resolvidas dentro deles. E dali eu achei muito interessante, primeiro, a força que o jovem e o adolescente ele tem. Cara, isso é fantástico. É fantástico. Você percebe a energia, assim, exatamente. Transborda. Eu me lembro que alguns eventos que nós fazíamos, bastava um pequeno grupo para daqui a pouco a igreja estar muito lotada de jovens e adolescentes. Eles vão lá buscar mesmo, eles pegam o que é bom para mim, eu quero para você também. E eles gostam muito de andar em bando, né, em grupos, e aí todo mundo ali reunia. Então, qual é a experiência mais forte que eu vivi dentro disso tudo? É lidar com pessoas que elas precisam realmente de uma orientação, porque até então elas não tiveram orientação de ninguém, não tiveram referência, às vezes nem materna, nem paterna. E estão dentro de um lugar onde todo mundo, as pessoas, todo mundo é exagero, mas eu digo, as pessoas que estão lá de fora olham e discriminam, pensam, a pessoa mora na comunidade, não deve ser, né? Não deve ser muito confiável, ou seja, não dá oportunidade também. Já é difícil ter o primeiro emprego para qualquer jovem, qualquer adolescente que queira trabalhar. Você imagina que eles estão na comunidade. Então, foi um trabalho que eu fiz com muito amor e carinho. E eu me lembro de nós termos mais de 120 e poucos adolescentes na igreja, a ponto de lotar uma galeria, de lotar tudo, de tantas pessoas que tinham. E cada um tinha uma história. Eu gostava muito de ouvir a história deles e observar como eles viviam. E nós fizemos um trabalho lá onde eu já comecei também, de alguma forma, a fazer empreendedorismo com adolescente. Que é o melhor momento, né? Exatamente. De você mudar essa crença, de você mudar essa mentalidade. Isso. De desde cedo você enxergar o quanto você pode transformar. Foi incrível para mim a experiência de fazer a parábola dos talentos com eles. A gente pegou moedas e a gente deu dinheiro para eles investirem. Cara, que fantástico. E foi fantástico. A experiência foi incrível. Hoje tem alguns adolescentes que, de forma um pouco distante, eu vejo que viraram realmente empreendedores, empresários. Tem até um jovem, um adolescente, que na época ele participou dessa gincana, o nome dele ele é apelidado de Shell. Ele tem uma empresa de carretinha lá na beira da rodovia, enorme. Quando eu olho para aquela empresa, fica o meu coração ardendo. Eu vi um menino que pegou uma moeda e a equipe dele, na época, foi a equipe que mais multiplicou as moedas. E ele tá prosperando, ele tá crescendo, ele tá bombando aí. E eu acho lindo demais isso. Então, foi algo para mim muito satisfatório de viver e fazer. E poder deixar um pouco do legado para eles. E também não só deixar, mas também receber. Porque eu aprendi muito com eles. Foi um momento incrível na minha vida. Caramba, foi uma mudança de mentalidade realmente na hora certa, né? Eu até queria perguntar para você uma coisa. Eu tenho estudado muito essa condição e até trago dentro do meu programa, no Arte de Comandar, a pessoa entender que você precisa primeiro acolher as pessoas, Sim. porque a maioria das pessoas já estão fragilizadas. Quando você acolhe, você faz elas se sentirem pertencedoras. Isso. E aí é que você consegue gerar a mudança de mentalidade. Uhum. Você percebeu isso quando você teve contato com esses adolescentes? Sim. O acolhimento, esse transbordar do carinho, esse transbordar do amor na vida deles foi o que fez maior diferença? Primeiro, acredito que todo ser humano gosta de ter um senso de pertencimento, né? E essa coisa de ter um lugar para você ir. Se sentir parte daquilo. Se sentir alguém importante ali no lugar. Isso aí é uma coisa incrível. E que realmente todo ser humano, né, de alguma forma gosta e precisa viver isso. E essa coisa da comunhão que eu acho incrível. Nossa, isso quando eu aprendi o que é a verdadeira comunhão, sim, aí eu entendi o diferencial. Eu hoje vejo as meninas daquela época dessa liderança sendo ainda amigas, madrinhas de casamento, uma da outra, e se relacionando. Eu vejo como foi importante aquela conexão lá atrás, para que elas se transformassem nas pessoas que elas são hoje. É incrível para mim a história de que tudo isso vai virando quando a gente se une a pessoas e potencializa umas às outras. E era legal, o mais legal de tudo isso era a preocupação que eles tinham de um dos adolescentes, um dos membros do nosso grupo, sair da linha, sair da rota. E chegavam e falavam, tia, ó, o fulano tá lá no baile. Ele foi pro baile. O fulano vai voltar pra droga. Vamos pegar ele, vamos dar um jeito. E a gente pegar ali, ir atrás dessa pessoa e querer que ela retornasse.
Eles não querendo perder um pedaço deles. Porque ele virou um corpo e a gente perder alguém, a gente estava perdendo um pedaço. E isso é uma das coisas mais importantes para serem entendidas. Porque no passado eu achava que a pessoa que fazia isso era um dedo duro. E a pessoa é chamada disso e você é levado a entender que você está tendo uma polarização negativa sobre você ser dedo duro em relação ao que a pessoa está fazendo. É diferente de quando você tem esse carinho, esse amor, esse senso de pertencimento que você fala assim, gente, vamos resgatar essa pessoa. Ela é importante. Ela é muito importante que ela esteja aqui enquanto membro. E isso faz a grande diferença. Quando você acredita na outra pessoa e você vai na direção dela e resgata ela e traz para perto de você, isso transforma totalmente. Eu queria que você falasse, por falar nisso, se já a partir dos adolescentes surgiu esse movimento, Começar do Zero. É esse o nome do... Começando do zero. Começando do Zero. Não veio dos adolescentes. E, na verdade, o empreendedorismo é algo que está intrínseco. É meu. Eu nasci com esse propósito de mexer com o empreendedorismo, de transbordar isso. Tanto que a minha história toda de empreendedora, de criança até o dia de hoje. Os adolescentes foi um caminho. Eu vim conversando nos bastidores sobre a construção do caminho, né? Deus foi me permitindo passar por caminhos. Por exemplo, eu estudei a PEC Brasil, que era um curso para trabalhar com crianças. Hoje eu utilizo disso, ajudo, quando posso, minha amiga Kaline Schmidt, lá na igreja, a fazer um trabalho chamado Reino é Delas. Que bacana. Para a gente levar a criança para a igreja. Aí os adolescentes vieram como uma missão para mim. A partir do momento das experiências que eu tive como adolescente, eu passei a enxergar o adolescente como alguém fundamental para ser mexido, para se tornar potencializador do reino e para fazer a obra de Deus, fazer as coisas acontecerem. Eu acredito que eles só precisavam, ou ainda a maioria dos adolescentes só precisam de uma oportunidade, de uma ajuda, de um apoio, de uma direção, de alguém que liga um pisca-alerta, uma seta e dá. Se você fizer perguntas hoje para um grupo de adolescentes, o que eles querem ser da vida, do futuro, eles não sabem. Exatamente. Isso é muito importante o que você está falando. Exato. Quando você começa a orientar a pessoa numa direção e começa a mostrar para ela que existem outras opções, com certeza começa a desbloquear, destravar na mente deles o que você falou. Até achei interessante que você falou que você tem uma técnica de criatividade. Sim. E essa parte do despertar para a criatividade e ativar uma memória fotográfica, eu queria que você contasse, porque isso para mim eu achei fantástico. Olha só, eu voei mais de 120 países. Eu conectei com mais de 180 culturas. Se eu tivesse aprendido o que ela vai ensinar agora, eu teria guardado muito mais momentos especiais. E isso é a parte fantástica. Essa questão da criatividade, como é que foi na tua vida essa mudança? Porque você falou para muitas pessoas essa tua técnica. Então, eu queria que você dividisse com a audiência como é que é esse processo de ativar a criatividade e a técnica que você usa para construir memórias fotográficas. Isso. A gente palestra, né, para mulheres empreendedoras. O projeto Começando do Zero é uma realidade, onde normalmente as pessoas me perguntam, mas começar do zero, né? A gente não entende muito bem, porque realmente ninguém começa do zero. Todo mundo tem alguma coisa. Então, só que as pessoas não enxergam isso. Assim como a criatividade. A maioria das pessoas não conseguem enxergar que são criativas. E se você fizer a pergunta para um grupo de pessoas sobre criatividade, eles vão dizer, não sou criativa. Tem muita gente que acha que não é criativo. Só que a criatividade, ela vem do Criador. A gente, com conexão com o Criador, a gente é criativo, que, na verdade, todo mundo é criativo em alguma coisa, de alguma forma. E o que eu ensino no Começando do Zero a respeito de criatividade? A gente tem os 5 sentidos que o Criador deu, né? Então, a visão, a audição, o tato, o paladar. E a gente acaba conseguindo utilizar desses meios para a gente ativar a criatividade. Então, uma das coisas que eu gosto muito é a visão. Todo mundo tem o poder de criatividade através dos olhos. E depende de como você vê. Você já deve ter ouvido essa frase, né? A maneira como que você enxerga as coisas é a forma que você vai lidar com elas. Verdade. Então, eu costumo estar sempre atenta a fazer uma coisa importantíssima, que é a imagem fotográfica. Para quê? Para que eu construa uma memória fotográfica. Qualquer pessoa pode fazer isso.
Eu estive em Dubai, de Dubai fui para Portugal, e caminhando no Rio, em qualquer lugar que eu vou, eu faço imagem fotográfica de coisas interessantes. Dando o quê? Ordem pro meu cérebro. Eu quero guardar essa imagem que eu vou usar ela. Porque você não Fantástico tem isso. como você ficar o tempo inteiro tirando foto. Só que a sua mente vê tudo. Os seus olhos vê tudo. Sua mente captura todas as coisas. Você pode fazer isso. Então, o que eu faço? Eu vou fazendo um olhar fixo e vou tirando imagens fotográficas, guardando, armazenando aquilo que eu vi. E eu mostro pro meu cérebro que aquilo é relevante, que eu preciso guardar. Por quê? Para que eu use em algum momento. Então, como eu tenho uma empresa de arquitetura, o que eu faço na hora de projetar? Eu utilizo do meu arquivo, da minha memória fotográfica. Eu vou lá Então você educou o cérebro a arquivar isso. Isso. Você tem isso na tua memória. Por exemplo, eu tive no Burj Khalifa, né? O maior prédio do mundo. E lá eu peguei algumas coisas muito legais. Então, eu tirei lá do Burj Khalifa, mas também já vi um edifício aqui na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, que tem um relógio. E aí você vai pegando aquelas imagens e depois você junta 3, 4 ou 5 imagens para fazer o quê? Para tirar o ponto principal, importante, para gerar uma outra imagem que não é nem o Burj Khalifa, nem o prédio edifício central do Brasil, da Central do Brasil. E você vai juntando ali as imagens e você acaba criando uma coisa que não existe, baseado em coisas que você viu. Então, ali eu estimulo a minha criatividade através da visão. E também a gente tem o sentido também do paladar, que é fazer o quê? Provando coisas. Você vai provar os sabores e, de repente, você misturando um sabor com outro, você cria um sabor novo. Cara, isso é fantástico. Eu admiro muito quem consegue fazer isso. É. O meu filho e a minha filha, eles amam fazer isso. Se divertem na cozinha. Eu me divirto com isso. E aí, isso é muito legal. Você vai lá, fica uma confusão total. Exatamente. Mas aí, no final, prova isso. Olha o que eu fiz aqui, misturei isso com aquilo. E dá um toque diferenciado. As pessoas pensam que o processo de criatividade, de construção de criatividade é algo difícil, mas ele é muito fácil. E é fácil porque é natural. Porque está no nosso DNA, porque está dentro de nós. Você já tem. É só você acessar e usar. Então, basta se permitir. Exatamente. Mas você tem duas coisas para você fazer com o seu olhar, né? Você pode banalizar o olhar e você pode usar do seu olhar para gravar. É uma câmera fotográfica e também é uma câmera de filmagem. É onde você guarda memórias. Você pode perder uma imagem tirada pelo celular, mas você nunca vai conseguir tirar uma imagem que está guardada na sua mente, no seu consciente, no seu subconsciente também, ela vai ficar ali. E eu guardo memórias, eu sou alguém que eu gosto de guardar memórias. Então eu uso meus olhos com um propósito. Você usa os seus olhos com propósito? É importante você entender isso. Senão você não vai crescer, você não vai adquirir sabedoria em nada. Então, eu não olho para as coisas de qualquer jeito. Eu sempre olho com muito carinho, tirando detalhes das coisas. Então, eu passo a ter uma certa observação maior e eu paro um tempo mais. Então, de repente, tem horas que eu preciso tirar o celular da mão, parar de tirar foto dentro do aparelho para gerar a imagem fotográfica do meu olhar. Eu acho fantástico isso também pelo seguinte, Fabiana. Na arquitetura de branding, eu ensino às pessoas que tudo na vida é memória e significado. Isso. E foi o que você acabou de falar. Você acabou de detalhar uma forma que não é exatamente literalmente a construção de uma arquitetura de branding, mas inconscientemente é o que você faz. Uhum. Você acaba pegando uma memória fotográfica de alguma coisa que passou e você vai atribuir um significado àquilo que teve. Exatamente. E na arquitetura de branding você pode fazer isso também intencionalmente, que é justamente como você fez. Você gerou memória e significado em todas aquelas pessoas na comunidade, em todos aqueles adolescentes, depois crianças, depois mães. E hoje eu queria justamente falar sobre essa outra fase que você teve, de gerar memória e significado, juntar justamente com a parábola dos talentos que você falou, de ser colocado sobre o muito, e você começou a frequentar ambientes diferentes, mesas diferentes. Sim. Pessoas nobres se conectaram a você, você chegou até a TV, tem um canal próprio hoje. Eu queria que você falasse, porque a proposta aqui, quando Deus tocou meu coração, era simplesmente dar voz à mensagem. A mensagem que Deus me deu foi: dê voz à mensagem. Assim surgiu o podcast. Eu vi que para você foi algo muito parecido
Quando você começou a propagar a mensagem, chegou uma hora que Deus falou para você, Fabiana, toma aqui porque chegou a hora de você exponencializar Exatamente. o alcance dessa mensagem. Como é que foi isso? É interessante que o início do que eu comecei a fazer, eu não imaginava no início que seria algo que seria tão grande. E que Deus tivesse algo, né, tão maravilhoso. Porque eu percebi que era tão importante a minha fala e aquilo que eu tinha que jogar para fora, que eu tinha que transmitir, que Deus quis que eu transmitisse para mais pessoas. Então, Começando do Zero é um projeto de mulheres empreendedoras. Dele, através do trabalho, através das provas de vida, primeiro da minha própria vida, depois da vida de quem foi alcançado. Eu comecei a receber convites para estar na rádio, para fazer entrevista. Acabei de sair na revista com a Carol Pfeiffer. Uau! A revista Empreenda. Aí, dali eu comecei a ser convidada para estar num lugar e fui convidada por uma amiga chamada Rosane Félix, da Rádio 93. Ela me chamou para fazer parte de um programa que ela fazia online, através do YouTube. E aí eu fiz um quadro chamado Começando do Zero. Assistindo o quadro, o diretor Paulo, da Bem Mais TV, me convidou para colocar o programa Começando do Zero no ar, na TV aberta no Rio de Janeiro. E aí nós começamos a fazer o programa Começando do Zero na rede aberta, na TV aberta, para as pessoas da comunidade, que ele roda na Baixada Fluminense, na região serrana. E aí o programa cresceu muito e está alcançando muitas vidas. Mas por que a gente está vivendo isso? Pela importância do que você está fazendo. A gente está fazendo algo importante, transbordando na vida das pessoas. Através desse programa, de tudo isso, eu conheci a Grace, conheci você, e a gente está aqui agora fazendo um podcast também. Cara, e é incrível isso, porque no meu caso foi em tão pouco tempo essas coisas, sabe? Conectar com pessoas que realmente estavam alinhadas em frequência em entregar a mensagem. Não foi algo que a gente buscou, procurou, arquitetou. Foi justamente uma provisão divina do que foi encontrando. E a gente percebeu que a ideia era justamente isso. Tudo está relacionado a dar voz à mensagem, e transformar a vida de pessoas. Isso aí, eu tenho uma mensagem, eu carrego uma mensagem, eu carrego um propósito. Então, Deus quis me conectar aqui a você, a Grace, as pessoas que eu estou hoje ajudando de alguma forma, e estou sendo ajudada a potencializar a voz. A gente está aqui um potencializando a voz do outro. Meu público vai te conhecer agora, né? Verdade. Sejam bem-vindos a bordo também. Sejam bem-vindos a bordo. E automaticamente o seu público vai me conhecer. Olha como é que isso é incrível. Pessoas que estão no seu público precisavam de uma mensagem como a minha, para ter um norte, uma direção. E a Bíblia diz que a palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é escudo para quem confia nela. Então, tudo que a gente vai mencionando e que tem Deus no assunto é poderoso demais. E quando ele entra, ele vem para transformar. De repente, aquilo que eu vivi, tem coisas que eu acho que é tão irrelevante, eu fico assim, não, acho que eu não vou falar nisso, mas num papo como esse, o Espírito toca no meu coração, o Espírito Santo de Deus toca, eu desejo falar sobre isso. Quando eu vou ver, alcançou alguém. Cara, e eu percebo a naturalidade disso. Eu não sabia que isso era a grande sacada por trás de um podcast, porque é um bate-papo, não é uma entrevista, você vê, a gente não tem uma sequência, uma agenda de perguntas prontas, mas vai tocando o coração. Cada pessoa que saiu desse podcast deu voz à mensagem de uma maneira totalmente diferente e totalmente intrínseca, natural. E aí no final eu falava assim, caramba, eu nunca tinha contado isso para ninguém. Como que isso aconteceu? Exatamente. A gente acaba utilizando da nossa vida, da nossa história, improvável. Para tornar provável os improváveis. Uau, gostei dessa, hein? A gente acaba utilizando a nossa vida, a nossa história, de improvável para tornar provável a vida de muitos improváveis. Por isso que o que chama a atenção do que nós estamos fazendo é uma coisa chamada prova de vida. Eu estou provando que o improvável é provável. Entendeu? Fazendo o quê? Mostrando que quando eu mexo com a vida de alguém e transformo essa pessoa improvável em alguém provável, ela prova com a vida dela que é possível. Que dá, entendeu? É isso. Então, eu tenho uma história de uma menina improvável, uma menina de comunidade. Eu vivi várias situações que algumas eu falei
particular que não dá para ser falado, mas que geram a minha história improvável. Mas eu quis também ser provável. E eu faço isso provando o tempo inteiro. Eu não preciso provar nada para ninguém, mas a minha vida é uma prova viva de que é possível tudo. Sou mãe especial. Dentro de tantas coisas, hoje eu tenho algumas empresas, eu sou a idealizadora do projeto Começando do Zero, dou atenção para muitas mulheres, eu dou palestra, eu ministro também nas igrejas, dou palavra, eu estou sempre fazendo alguma coisa ativa para mudar a vida de alguém. Estou dando voz às verdades que eu sinto que eu vivo. Porque a Bíblia diz que se eu conhecer a verdade vos libertará. Mas não basta eu conhecer, eu preciso falar para as pessoas qual é a verdade. E por eu ter uma verdade para falar, eu preciso falar das verdades. Qual é a verdade? A verdade que é possível. A verdade que vai dar. A verdade que cada um consegue. Aí as pessoas perguntam, mas como você dá conta, Fabiana, de ser uma mãe especial? Meu filho Heitor, lindo, gatíssimo da mamãe, 11 anos, meu filho não fala. Então, eu também não sou só uma improvável, eu sou uma mãe e uma mulher atípica. Você sabe o que é isso? Alguém que não é comum. Ninguém vai ser nunca igual a Fabiana, porque o autismo também não é igual. Não, e eu imagino o desafio, porque quando você vai, qualquer treinamento, você pega a base de algo que já se conhece e você dá o teu toque. Se você vai modelar uma pessoa, você pega um modelo que já existe e adapta para o que você está vivendo. Tanto que na aviação eu falo muito sobre adaptabilidade e adequabilidade. Mas no teu caso, foi criatividade. Você teve que criar do nada algo que você não conhecia. Exatamente. Porque como você falou, mesmo que você leia histórias de outros autistas, o desafio é diário. É particular. E é particular. É meu. Por isso que eu gosto muito de falar de criatividade. É uma das minhas palestras que eu amo falar disso. Por quê? Eu preciso me reinventar todos os dias. E vamos fazer uma trajetória de uma mãe atípica? Eu estava ali trabalhando cheia de projetos. Vou me tornar uma empreendedora, uma empresária, vou acontecer. Engravidei. Passei aquele momento da gravidez todinha, idealizando um filho comum, perguntando para um monte de mãe, como é que é ser mãe? Ah, com tantos meses o seu filho fala. Com tanto tempo seu filho vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando ele fizer tal coisa, faça isso. E um monte de instruções. Não usei nenhuma. Não funcionou para mim. Funcionou para elas. Caramba. Entendeu? E aí, o que você vai fazer quando as coisas não funcionam da forma que as pessoas te ensinaram e da forma que você pensou e idealizou? Você vai transformar completamente aquele cenário com criatividade. Se reinventando. Então, por isso que eu digo que eu sou uma mãe atípica. Não é comum a minha maternidade. A minha casa não é normal. Eu não sou normal. Eu sou uma mulher completamente atípica. Eu não sou normal em nada, nunca fui, tá? Eu já assumi isso. Prazer, Fabiana, uma mulher atípica, eu não sou normal. Então, como acontece na minha vida, por eu saber, eu compreender que eu não sou normal, meu marido também sabe, ele fala que ele é um pai atípico também. E também, o Heitor é atípico. Não tem nada normal lá em casa, o Heitor ainda não fala, ele tem 11 anos. Então, imagina a comunicação de uma mulher como eu, que vocês estão vendo que eu falo bem. Meu marido, professor. Poxa, verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Para a pessoa que é falante, você está com uma pessoa que não fala, é um desafio. Imagina eu o dia inteiro com o Heitor, falando com ele, e ele não me respondendo. Desculpa, me emociono. Eu imagino. Aí eu aprendi a outra vertente da comunicação. A não verbal. A visual. Comunicação visual é aquela em que você precisa ativar o olhar com muito carinho. Porque as palavras mais lindas são ditas no silêncio do olhar. Uau! E é verdade, você sabe que a minha mãe, na época dela, falava assim, o meu pai era de uma época de tanto respeito e afinidade com os filhos, que ele comunicava só no olhar. Exatamente. E qual a capacidade que a gente tem de parar para olhar? Já parou para pensar nisso? Será que as pessoas realmente precisam estar falando para você coisas se elas estão demonstrando coisas? Quero deixar para você um adendo. Pessoas emitem sinais e só observa quem tem capacidade visual de parar para ver. Uau! Essa foi então, muito preciosa. Isso foi um diamante, hein? Eu tô aqui, eu sinto muito Deus aqui nessa conversa.
E eu gostaria de deixar para você aqui, pai e mãe, como eu lidei com criança, com adolescentes, e agora com mulheres, e agora com mães especiais. Eu atingi um nível de sensibilidade visual muito grande. Eu sou dona, né? Eu tenho uma empresa, sou empresária. E é uma das coisas mais importantes na minha liderança é o meu instinto visual. Porque os meus funcionários que estão no meio do canteiro de obra, muitos deles não falam. São tímidos. Como eu leio eles? Com os olhos. Uau. E eu sei que eles estão bem. Eu sei quando eles estão mal. E se algum deles estiver assistindo, sabe que isso é uma grande verdade. Através do olhar. Só que como a gente faz isso com a vida tão agitada? A gente tem que parar para olhar. Eu não preciso que você diga para mim o que eu tô vendo. Eu tenho um hábito eu gosto muito de olhar nos olhos. Você vê que o tempo todo que a gente tá conversando, eu gosto de olhar. Então, o brilho no olho fala absurdamente. Eu aprendi com quem? Meu professor Heitor. Meu filho é incrível. Ele não fala com... Mas, ao mesmo tempo, fala tudo se você prestar atenção. Ele fala o meu coração com o olhar. Você já ouviu falar de V0? Não. Tem uma pesquisa científica. Eu não sei por que chama de V0. Nem procurei saber. Mas foi feito um movimento mundial onde as pessoas eram orientadas, quem passava na rua, a parar. E você é orientada. Funciona assim, ó. Você vai escolher uma pessoa que está sentada ali naquela toalha e você vai cruzar as pernas na frente dela e vai fazer o que provavelmente você faz com o seu filho. Você vai parar assim e vai só olhar nos olhos. Você não tem ideia do quanto que isso comunica. Quer dizer, você tem ideia, desculpe. No teu caso, você tem. E a pessoa para e olha. E a pessoa começa a chorar. E a pessoa se emociona ou a pessoa começa a rir. E aí depois, no final, você pergunta para uma pessoa, o que você percebeu? Cara, ela me transmitiu isso, isso, isso. Aí depois perguntava para outra pessoa, o que ela te transmitiu? Me transmitiu isso, isso, isso. E era exatamente o que estava acontecendo. Conexão. Conexão através do olhar. Através do olhar. Isso. Então, isso é uma forma de comunicação muito importante. Mas será que eu teria aprendido isso se eu não tivesse o Heitor? Eu precisava muito do Heitor para ser quem eu sou hoje. Eu aprendi demais com esse menino. Ele é o meu professor de 11 anos. Me ensina muita coisa, inclusive ter paciência. Porque para ser um bom, né, um bom comunicador visual, precisa ter paciência para utilizar os olhos além da normalidade. Porque a gente banaliza os olhos pensando... Porque é tão comum, né? Abrir e enxergar. É tão comum ouvir, é tão comum falar, e a gente acaba não vendo milagre nisso. Isso é incrível. É incrível se você parar para ver que os olhos são muito mais importantes do que uma coisa que faz você enxergar algumas coisas banais. Você sabe, isso que você está falando é algo assim que agora você conseguiu traduzir para mim, algo que eu estudei há muito tempo. Não é uma área que eu fico pesquisando profundamente, mas é uma área que você talvez seja a pessoa que mais vai entender esse estudo científico também. É um estudo da física quântica que comprova que o que muda a realidade é o olho do observador. E aí, como que eles comprovaram isso? Eles criaram um olho biônico e através desse olho biônico, esse olho eletrônico, eles fizeram um tipo de leitura onde aquilo que esse observador fazia, ele transmitia para o olho e aí passava para lá. E aí eu não lembro exatamente os detalhes, mas ele tinha umas trilhas por onde passava essa visualização e eles conseguiram comprovar com leituras visuais, com equipamentos muito aguçados, que conforme o observador via aquela realidade, ele alterava a realidade. E eu até falei num outro podcast mais a fundo isso, que é a questão de como a física quântica explica que você propaga de forma subatômica a energia que atinge a outra pessoa. Quando você chegou aqui, você falou, eu enxergo o brilho do olhar na pessoa e eu capto essa energia. É isso aí. E é justamente o que está sendo comprovado cientificamente e você hoje tem na prática algo que até então era só uma pesquisa fria.
E eu não tô dizendo com isso desmerecendo a Sim, pesquisa. eu entendo. Tô dizendo que às vezes está lá a letra morta Eu não escrita e estudei ninguém sobre colocou. isso. E você não estudou, mas você Eu tô aplicou vivendo. algo. E aí um monte de gente fala, isso aí é a maior viagem, esse negócio de física quântica, que negócio Sabe o que é incrível? subatômico, não sei o quê. Cara, não importa o nome que você use, o nível científico, mas você acabou de falar com uma doçura e simplicidade inexplicável. Inexplicável. E sabe uma outra coisa? O autista não olha nos olhos. Verdade, tem mais essa dificuldade. Como que você faz uma conexão? Eu não posso depender do olhar dele para ter o meu. Entendeu? Se você ficar esperando e dependendo de olhar de alguém para ter o seu próprio olhar, você não vai conseguir enxergar absolutamente nada na vida. Mas eu olhei, ele não olhou. Não importa. Não importa se o meu olhar não está sendo assistido por ele, desde que o meu está visualizando ele. Ó, aí você falou de carinho e cuidado, hein? Hã? Você falou agora de carinho Olha e só, cuidado. ele não me olha como eu olho pra ele. Eu olho pra ele encarando ele, ele não me encara de jeito nenhum. Então, assim, o autismo do Heitor, né, é comunicação. E era um conflito muito grande pra mim. Ser uma comunicadora, que eu não tinha comunicação da pessoa mais importante da minha vida, que é meu filho. Isso deve ser o maior nível de... Foi um choque muito grande para eu entender isso tudo. Então, hoje eu estou passando a experiência de adquirir conhecimento através daquilo que ele pode me ensinar. E isso é incrível. A forma com que eu extraio conhecimento dentro de uma coisa improvável também, né? Porque o Heitor também é um improvável. E qual a improbabilidade do Heitor? É de que ele possa ser alguma coisa ou alguém relevante, porque ele não é igual a todo mundo. E, na verdade, ele é incrível. Ele é incrível porque ele ensina o Alex, meu marido, e eu a sermos pessoas melhores a cada dia. Você sabe que... Eu não sei se eu comentei com você, eu acho que eu não comentei, não. Porque eu tô fazendo um mestrado na área de neurociências cognitivas. Com isso, eu acabei estudando sobre o autismo. Mas como... É aquele negócio, cada um vai estudar aquilo que mais não era exatamente a área Sim. que eu queria dar atenção, mas eu li rapidamente para entender como era o processo cerebral. Sim. E tem algumas pesquisas que falam que, na verdade, não é o autista que não consegue compreender a gente, é nós que não chegamos num nível De compreensão dele. de compreensão dele, é o contrário. E é mais uma coisa para a gente aprender como se comunicar. Inclusive, tem uma cientista chamada Carolina Leaf. Eu conheci ela pessoalmente lá num encontro de neurobusiness nos Estados Unidos. Tive o prazer de bater um papo com ela, inclusive tem o livro dela, né, que a gente ficou ali um tempo trocando uma ideia. E eu perguntei para ela, Carolina, como é que funciona essa questão de telepatia? Porque você dá a entender no teu livro que isso é possível. Ela falou, isso é possível. Deus já comprovou. Tem várias citações bíblicas que você vê que não houve uma interatividade onde você esteve presente, as duas pessoas fisicamente verbalizando, mas que elas comunicaram de forma que as duas tiveram plena compreensão do que estavam buscando. E é interessante que você também comprova isso. Não é só. Então, independente da maneira que você falar, existe essa conexão do ser humano com o ser humano. Através do olhar. Através do olhar. Eu sou adepta a olhar. Eu sou apaixonada por questões de olhar. Com amigos mais íntimos, eu não preciso falar. A gente pode estar longe. A gente troca um olhar ali que fala uma frase inteira. Nossa! Eu sou apaixonada por olhar, como ele me ensina muito. Então, essa coisa de eu olhar para quem não me olha, né? Me ensinou também. Meu filho não me olha do jeito que eu olho para ele. Ele nem consegue ficar me olhando muito tempo. Se ele me olhar hoje, ele abaixa a cabeça, ele vira pro lado. E a gente acaba tendo que se comunicar do mesmo jeito. E como é feito esse olhar, né? E, na verdade, a gente é muito reflexo do outro, né? Então, já que ele não me olha, eu vou olhar pra ele também. É isso que a gente pensa? Nossa, é verdade. Já que ela não me encara, eu também não vou encarar. E a insistência do olhar e do encarar, eu também mudo ele, né? Eu mexo com ele. Então, a gente é reflexo do comportamento do outro. Então, se eu precisasse realmente que o Heitor se conectasse a mim
e se comunicasse comigo da forma que ele comunica, a gente realmente teríamos um relacionamento bem diferente, bem difícil. Mas como a gente precisa insistir em cada um ser do jeito que é, continuar se comunicando, isso que é o incrível. E às vezes eu tenho umas experiências dentro da empresa de comunicação. Eu tenho pessoas que trabalham para mim que não gostam de falar, mas elas têm uns olhos que falam. Isso é verdade. Isso é uma coisa que o que você falou faz total diferença. Porque eu já vi muito amigo meu que ele falou, eu não gosto de comunicar verbalmente. Então, é preciso que as pessoas que trabalhem com essas pessoas, ou que são tímidas, ou que preferem não falar, ou que estão mais fechadas no mundo delas, que você realmente adapte a como se comunicar com essa pessoa. E você transformou isso em algo assim que se tornou uma arte para você. É uma arte, é algo incrível. Baseada numa pergunta. Todo mundo me faz uma pergunta sobre o Começando do Zero. Como é que eu começo um negócio sem dinheiro? Então, a gente fala essas vertentes de como começar. E as pessoas pensam que dinheiro vai fazer você ter ou é o caminho de tudo isso. Não é a verdade. Dinheiro é resultado. Ele é a consequência de uma série de fatores que envolvem uma pessoa. E a gente precisa extrair da vida, das situações, das coisas, esse potencial para a gente gerar esse tão buscado dinheiro, tão desejado dinheiro. E quando você trabalha uma vida pensando nesse dinheiro, você acaba não tendo resultados. Isso é verdade. Né? Você acaba o famoso correndo atrás do prejuízo, correndo atrás do dinheiro e acaba não realizando, como você falou, missão e propósito no meio do caminho. Não rola. Missão e propósito tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é consequência da missão e do propósito. Ele vai vir. Mas vai vir para quê? Para custear, para potencializar. Potencializar. Isso aí. Ele é só um potencializador do que você está fazendo, do que você está vivendo. Do propósito, da missão, ele é um potencializador e nada mais. Ele não é o objetivo real, ele não é o objetivo que você deveria focar, né? Ele é o resultado. Então, é incrível essa experiência de você poder aprender dentro dessa convivência. E o que eu acho incrível em viver a minha missão e o meu propósito, que está completamente ligado a pessoas, é eu aprender com elas. E que a cada dia, toda hora que eu ensino, em todo momento em que eu estou falando, estou aqui transbordando, eu estou aprendendo também. Eu estou aprendendo. Uau, sem dúvida. O próprio podcast, para mim, eu tenho tido um aprendizado inacreditável, assim, inexplicável, o quanto que a gente extrai de aprendizado com as pessoas que sentam aqui e contribuem, dando voz à mensagem. Gera um crescimento. Simplesmente porque você decidiu. Olha só, eu tô indo embora agora pro Rio de Janeiro. Qual seria a probabilidade de eu encontrar com você? Nossa, a probabilidade era baixíssima. E só aconteceu, por incrível que pareça, tem muitas pessoas hoje que estão numa, como é que se diz? Numa escala, né, numa agenda para conseguir gravar os podcasts comigo. E a pessoa justamente tinha falado, não, eu tenho interesse em fazer essa troca e gravar na terça-feira. Então, até isso foi providencial. Exatamente. O horário que você me ligou foi um horário que permitia. Tudo. E por incrível que pareça, voltando ao que você falou lá atrás, né, de às vezes Deus usar pessoas para conseguir fazer acontecer, você bem falou, né? Que o marido da Grace chegou e falou para você, aproveita e vai. E aí você ficou, poxa, será que vai dar? Não, vamos fazer acontecer, vamos acreditar. E aconteceu. Você conseguiu estar no horário, a gente conseguiu encaixar aqui. É no momento pra gente estar aí. Por quê? Eu tenho certeza que tem muita gente que tá assistindo esse podcast que precisava ouvir isso que eu tô falando. É fazer E olha acontecer. só, através disso aqui, eu vou conhecer um monte de pessoas que vão me chamar lá no direct. Totalmente. Que vão querer ouvir alguma coisa sobre meu filho, sobre a criatividade, sobre o que está acontecendo. Mas você sabe que talvez isso seja uma das maneiras de alcançar, justamente para você propagar tudo isso que você fala da parte do autismo. Só para você ter uma ideia, o lugar onde eu morei, que eu fiquei 8 anos fora do país, 4 pessoas saíram desse lugar e acabaram indo ou para os Estados Unidos ou para algum outro lugar porque precisavam de especialistas para conseguirem ter uma conexão e ensinar como lidar com os filhos autistas. Imagina essas mães hoje, que são minhas amigas, assistindo a esse podcast, podendo se conectar com você e sabendo que tem uma pessoa que, de maneira não prolixa, consegue entregar uma transformação em real time, em tempo real,
de algo que você realmente viveu. Mas eu acho que o principal aprendizado é como você falou, é você entender que não tem uma receita de bolo, coloca 2 colheres disso, Não outra tem daquilo. receita de bolo. É o olhar, realmente, o olhar é que vai fazer com que você Exatamente. perceba qual é a condição da tua conexão com o teu Exatamente. filho. E uma coisa muito importante que eu vivo é essa questão das pessoas que assistem minhas palestras, que vão nos meus cursos, mentorias, onde eu estou fazendo ali aquele trabalho para ajudar as famílias, elas olharem para mim e ver uma referência de alguém que está conseguindo vencer as suas improbabilidades, né? É só improvável que vençam minhas improbabilidades. E olha só, as pessoas pensam que eu venci, acabou a improbabilidade. Não, elas vão acontecendo o tempo inteiro, toda hora tem alguma coisa que me aponta e quer me levar a pensar que eu sou uma improvável. E ir para Dubai foi uma coisa desse nível para mim. Por quê? Eu ainda brinquei quando eu cheguei lá, que eu fui com Grace, né? E falei, Grace, a favela venceu. Verdade? Entendeu? E olha, e o que você falou é verdade. Talvez o teu propagar da tua história e o propagar da mensagem vai fazer com que pessoas comecem a compreender que a favela é muito mais do que as pessoas acreditavam que era. Exatamente. Eu, por exemplo, não conhecia essa história. É um universo de coisas ali muito profundas e que não tem como. Você vai ouvir de mim, mas se você for lá para aprender, talvez você tenha realmente um bom olhar para você visualizar e capturar alguns códigos, né? Algumas coisas. Porém, a experiência de quem está ali vivendo e viveu na pele uma realidade é outra coisa. Então, e quem pode passar isso? Quem viveu, quem superou, quem saiu do improvável e que transformou as improbabilidades em algo provável. Então, eu sou uma testemunha viva que é possível, que é provável, que dá, que consegue. Consegue o quê? Se superar. Eu sou uma mulher que me superei. Eu me superei dentro de todas as realidades da minha vida. Numa família completamente improvável. Numa pobreza muito surreal. A gente conseguir desenvolver hoje as empresas que nós temos, né? Dentro da situação que eu vivo. Passei uma vida querendo, sonhando. Eu era uma menina, uma criança que queria ter uma casa bonita. E eu só tinha um cômodo e um banheiro. E a banheira que minha mãe dava banho na gente é uma banheira que ela ganhou de uma madame lá da onde ela trabalhava, de uma senhorinha. E aí a gente tomava banho no quintal. Uau. E o que acontece? Hoje eu tenho uma empresa uma construtora. Eu tenho uma empresa de arquitetura, engenharia. Tenho uma empresa de decoração. O meu irmão, ele é designer. Uau. E meu irmão é decorador, um dos mais famosos do Rio de Janeiro, em festas. Porque nós precisamos aprender com a vida a criar aquilo que era feio e transformar aquele lugar bonito. Nós morávamos numa casazinha, a gente utiliza o termo barraco. Um barraquinho, mas o nosso barraquinho era muito show de bola. Meu irmão catava caquinho das obras dos outros que estavam demolindo e botava ali, criava caminhos no quintal, planta, decoração. Quem foi que ensinou isso pra ele? O Criador. Cara, que fantástico isso. A gente não entende, né? E aí você vai questionar, por que eu tô passando por isso? Por que minha história é tão difícil? Não. Deus tá querendo te dar uma oportunidade de transformar essa história de improvável para provar para pessoas que é possível você ser alguém que você nunca pensou em ser. E pessoas que olharem para você vão dizer assim, se ela conseguiu, eu também posso. É isso mesmo. Então, é olhar para mim. Hoje, as pessoas que me conhecem sabem de onde eu vim, o que eu fui, de onde eu consegui vencer as minhas improbabilidades. Então, eu gosto muito dessa palavra de improbabilidade com prova, né? Com probabilidade. Eu era improvável, hoje eu sou prova de que tudo é possível, né? Dá a condição da gente ser. Então, a Grace utiliza uma frase, né? Eu era improvável, hoje eu sou imparável. Porque, como eu disse, a improbabilidade ela é uma construção para probabilidade que eu não posso parar. Porque se eu chegar aí e dizer para você que eu tô pronta, é mentira. Eu tô em construção. Eu ainda sou muito melhor do que eu ainda vou ser muito melhor do que eu já sou, né? Tá bom, do jeito que você tá ótimo. Não, tá não. Eu tô em construção. Mas eu achei fantástico que você falou da onde você aprendeu isso, né? Porque você você foi construindo conforme você foi adquirindo condição monetária, você construiu uma parte da casa, depois foi construindo a outra, e foi construindo a outra. E na nossa vida é a mesma coisa. Você não chega assim do dia pra noite e fala, pronto, eu tô pronto. Mesmo quem já tá em níveis mais altos, que tem uma conexão muito maior em nível de autoridade, você vê que a pessoa está sempre se melhorando, ela está sempre buscando entregar mais, propagar mais, se auto-melhorar.
Então, é um ciclo constante. Por falar nisso, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou da Grace, né? E eu vi que um dos eventos mais fantásticos e maior expressividade, maior qualidade dos últimos tempos que eu pude acompanhar, infelizmente não pude participar porque eu estava no treinamento também, o DNA Woman, foi algo assim maravilhoso. Como é que foi você receber o convite, a honra de ser a pessoa que fez a abertura de um evento de um peso assim tão fantástico? Geraldo Rufino, Carol Pfeiffer, Carol Pfeiffer, Carol Pfeiffer, o Pablo Marçal, nossa, tanta gente de peso e você fazendo a abertura. Foi uma coisa muito incrível. Para mim, Deus ali me permitiu enxergar uma autoridade que Deus me constituiu. A Grace é minha amiga pessoal. Nós temos uma conexão muito grande espiritual também. E ali, como normalmente algumas pessoas me conhecem lá no Rio como uma missionária que prega, né? Uma pregadora. Com alguém que tenha dom de profecia, Deus me mostra, eu tenho alguns insights, como Grace diz, downloads, eu tenho alguns downloads. Esse pedido da Grace de que eu iniciasse a abertura ali, ministrando uma palavra e orando, foi para mim muito, muito, muito incrível. Por quê? Talvez eu não tivesse, dentro da minha visão humana, a capacidade ainda da autoridade de palestrar, né? Vamos dizer assim. Mas uma coisa eu sei. Para mim foi demonstrado que eu tenho autoridade de ministrar, de orar. É realmente isso que faz a diferença, né? Você reconhecer o teu espaço. Quando você tem autoridade, não necessariamente você tem essa condição, como você falou, talvez de ser tão conhecida fora, mas você tem a autoridade de estar em lugares constituída para você entregar o que você entregar. Então, ali naquele ambiente, olha para você ter noção como é que a gente precisa entender o nosso espaço. Ali naquele ambiente, a minha autoridade naquele lugar é espiritual. Aí você imagina se eu vou para ali, puxa, eu queria tanto dar uma palestra, eu precisava falar. Não, as pessoas ali não precisavam de mim como palestrante, elas precisavam de mim como ministra. Uau! Então, é você saber o seguinte... existem lugares em que a importância do que você faz, ela pode não ser da maneira com que você desenhou, mas é relevante da forma com que você se posicionou. Então, eu fui convidada para estar fazendo esse momento de oração e trazer uma palavra. Inclusive, eu usei o Salmo 23, verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Palavras de Davi no Salmo 23, né? E aí eu ministrei sobre essa mensagem porque eu disse lá que a bondade do Senhor nos segue. E a gente não precisa ficar correndo atrás dela, ela já está com a gente. Não importa o nível, e nem as condições sociais, nem financeiras. Ela é nivelada. Ela vem para pobre, vem para rico, vem para classe média. Ela vem para qualquer um. Ela não é algo que você precisa ficar desesperado procurando, tentando buscar. Você vai receber ela naturalmente porque ela já está contigo. A Bíblia diz que ela te seguirá. E ela não diz assim, ela vai seguir você hoje e amanhã ela não vai te seguir. Não, ela vai seguir você todos os dias da sua vida. Por todos os dias da sua vida, a bondade do Senhor vai te seguir. E ele não deu nem o dia, nem a hora de acabar, não. Quando ele fala de todos, ele fala num tempo que não tem fim, é infinita a bondade e a misericórdia do Senhor. E ele transmitia essa mensagem para todo mundo que estava ali, um misto de pessoas, uma quantidade imensa, tanto assistindo online quanto assistindo presencial, é muito importante, porque quantas pessoas acham que Deus não é bom comigo porque eu não consegui o dinheiro que está todo mundo ali falando na mensagem. Porque quando você vai num evento como aquele ali, você vai pensando, puxa, fulano ficou rico, eu faço a mesma coisa e não consigo adquirir, Deus não gosta de mim. Então começaram a dizer num evento como daquele nível, que a bondade de Deus ela segue você indiferente do que você conseguiu conquistar e adquirir, e vai fazer isso, você vai viver essa bondade para sempre, é muito maravilhoso. Não, sem dúvida, um propagar realmente da mensagem. Exatamente. Iniciou realmente com a tua contribuição ministrando a palavra. Foi incrível, foi uma experiência incrível. Eu queria que você deixasse, eu por mim ficaria mais uma hora conversando com a Fabiana, mas ela adquiriu essa autoridade e ela me falou, eu preciso esse tempo aqui, então é o tempo que a gente teve com você, mas eu queria que você deixasse uma mensagem de finalização
para as pessoas aqui, da mesma forma que você fez nessa abertura do evento. Amém. Então, gente, olha, para mim foi muito, muito importante. Creio que, de alguma forma, alguma coisa que eu disse aqui alcançou teu coração para trazer para você uma chave de virada. E a frequência do que nós estamos vivendo aqui, que tá incrível, ela tá sendo feita para gerar algo em você. Eu tô aqui juntamente, né, com o capitão, né, pra gente gerar algo em você. E eu creio que Deus tem coisas muito maravilhosas. Se você, de repente, passou aí e tá assistindo querendo ou sem querer esse podcast, porque pode chegar a você de uma forma inesperada, tem uma mensagem aqui para você. E qual é a mensagem? A mensagem é que é possível. É possível e você pode todas as coisas, porque é Deus que te fortalece. Ele tem poder de fazer qualquer coisa desde que você queira, porque Ele não vai fazer algo por você que você não queira. Então, basta você querer, você pode. Não existe pessoas que não possam, todos nós podemos. E o título aqui da nossa fala, da improbabilidade, dos improváveis, que somos nós, né? Tudo que é improvável, ele pode ser provável. E você pode ser a prova viva de que é provável, sim. De que dá para ser. Eu sou uma pessoa assim. E eu tô aqui transmitindo para que você gere isso dentro de você e se torne alguém que um dia pensou ser improvável em uma prova. Uma prova de quê? De que é possível, sim. Uau! Gente, conversei com essa mulher fantástica, Fabiana Pires, que está aqui entregando essa mensagem. Foi um prazer verdadeiramente ter você a bordo. Para mim, imenso. E eu queria falar duas coisas. Primeiro, justamente embasado no que ela acabou de falar, um versículo que Deus colocou no meu coração há muito tempo atrás. Não tema, tão somente creia. E tudo é possível para aquele que crê. Então eu queria fazer um pedido para você, em vez de eu deixar uma última mensagem. Não deixe que essa mensagem pare. Ajude você também a dar voz à mensagem. Inúmeras outras pessoas precisam saber disso. Você sabe o quanto foi fantástico esse conteúdo. Talvez possa não ter tocado tanto na tua vida, mas pode tocar na vida de uma outra pessoa que precisa dessa transformação. Verdade. Então eu peço a você agora, se inscreve no canal, aperta o like aí se fez sentido para você, mas principalmente compartilha, passa para outras pessoas para que a mensagem possa chegar mais longe e outras pessoas possam decolar. Permita que você também decole. E até o próximo voo.